E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais um nosso curso de Power BI focado na certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente viu algumas coisas ali sobre gráficos, né? A gente falou um pouquinho também sobre inteligência artificial aqui dentro do Power BI. E hoje a gente vai continuar falando de gráficos, não é um tipo de gráfico em si, mas a gente vai começar a falar aqui um pouquinho de funções de gráficos, né? E hoje a gente vai verificar aqui como que a gente faz a parte de bookmarks ou de marcadores, tá? Bom, para a prova de certificação da PL300, tá? O que que pode cair? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente o que que é o bookmarks, né? Os marcadores, como que faz. Mas ele pode perguntar para você quantos bookmarks eu precisei para fazer isso. Ou ele pode perguntar para você, ele vai te dar algumas opções, né? E ele quer falar aqui, já dando um spoiler aqui, né? Qual que é o melhor método de você fazer uma apresentação, etc. Aí dá algumas opções e você vai ter lá a opção de bookmark, de marcadores, né? Então, para a prova de certificação, você precisa focar ali mais ou menos, principalmente no que é o bookmark, tá? Os marcadores, e para que você utiliza ele, tá? Bom, vamos entrar aqui na explicação, tá? Bom, o que é o bookmarks, tá? O bookmarks permitem salvar o estado atual de uma página do relatório. O que que isso significa? Significa que, por exemplo, aqui, a gente tem, vamos filtrar aqui plano 22, vendedor um e vendedor 3. A gente tem essa visualização aqui, tá? Se eu quisesse voltar ali para a página inicial para sem nenhum filtro, eu teria que tirar os filtros aqui. Mas se eu tivesse um bookmark salvo com a página inicial ou um bookmark salvo com essa página aqui, eu consigo meio que fazer uma imagem, por exemplo, dessa imagem que a gente tem aqui agora, eu consigo fazer uma imagem dela e colocar isso num botão, por exemplo. Toda vez que eu clicar naquele botão, esses filtros e essa visualização aqui vai ser aplicada automaticamente. Então é como se você estivesse tirando um print screen ali do seu dashboard ali, né, do seu relatório, e ele vai salvar ali todos os filtros que você aplicou, e ele vai salvar aquela imagem ali daquele dashboard naquele momento, e você consegue retornar para essa imagem aqui facilmente, tá? Bom, eles armazenam filtros, seleções, visuais visíveis e posição dos elementos, tá? Então, como eu falei aqui, ele armazena tudo que está ali, né? Inclusive, até se você mover, colocar isso aqui, você mover, né? E quando você voltar para esse bookmark, ele vai voltar para a posição original. Então, você consegue mudar posições de gráficos, etc. Ou coisas que você consegue fazer também. Você consegue colocar, por exemplo, um botão ali. Quando você clicar no botão, ele vai mostrar um gráfico naquela posição, e quando você clicar no outro, ele mostra outro gráfico ali naquela mesma posição, tá? Podem ser usados para criar navegação personalizadas ou simular páginas diferentes, então aqui você consegue criar navegações, né, e etc. E muito usado em dashboards interativos e apresentação narradas. Eu acho que aqui é a parte principal, tá? Eu não sei se eu ia colocar para marcar aqui, mas eu não sei como que a gente faz isso. Mas aqui, essa é a parte principal, tá? Muito usado em dashboards interativos e apresentações narradas. Geralmente, você consegue utilizar o bookmarks ali para você fazer apresentações. Vamos supor, por exemplo, que você vai fazer uma apresentação ali para os seus gerentes, para os seus managers, né? E você precisa fazer a apresentação ali, ao invés de você abrir o dashboard ali e ter que ficar filtrando e mostrando, você já consegue deixar esses bookmarks pré-salvos, né? E você ir conseguindo andando um por um, mostrando ali contando uma história assim que você precisa ficar filtrando, né? Você já salva os filtros ali e você consegue mostrando essa história ali para os seus managers, né? Então, essa é a parte principal aqui dos marcadores, né? Que você geralmente utiliza isso para apresentações narradas. E aqui alguns usos comuns, né? Criar botões para alternar entre visões ou cenários diferentes. Como eu falei anteriormente, você consegue colocar ali dois botões. Quando você clicar no botão, ele mostra um gráfico. Quando você clicar no outro botão, ele troca. Ele não vai trocar, né? Só que ele vai desativar um e ativar outro. E vai fazer com que você tenha dois gráficos ali na mesma posição. E quando você clicar no botão, ele mostra um. Quando você clica no outro botão, ele mostra outro. Mostrar versões do mesmo relatório com filtros aplicados, então você já consegue salvar ali visualizações com filtros aplicados, você não precisa ir lá e mudar os filtros, né? Simular navegação entre páginas ou abas e salvar estados de filtros para comparações rápidas. E como funcionalidades e boas práticas aqui, a gente tem, ele salva filtros, classificações e visibilidade de elementos, né? Como a gente viu aqui, né? Ele salva ali o estado do seu relatório atual. Integram-se com botões e imagens para navegação, então você consegue salvar bookmarks dentro de botões ali ou imagens. Podem ser agrupados para criar menus ou transições automáticas. Suportam animações entre visuais com o recurso de play. E aqui, como boas práticas, né, nomear bookmarks de forma clara e consistente, porque quando você cria ali o bookmarks, ele vai criar ali como bookmark 1, bookmark 2. Então, é sempre legal aqui, sempre importante você nomear ali o bookmark, o marcador ali com o nome para você saber para que serve aquele marcador, né? E aqui agrupe bookmarks relacionados para filtrar manutenção. Você consegue agrupar também esses marcadores, combinar bookmarks com painéis de seleção para tornar visuais.
Utilize para storytelling de dados e apresentações executivas, como eu falei anteriormente, aqui geralmente você utiliza esses marcadores para você fazer apresentações, né? Para você fazer com que seja uma história contada sem que você precise ir lá, parar, filtrar e etc, para você chegar no resultado que você quer. E evite esse excesso de marcadores que possam confundir o usuário, tá? Então, vamos aqui, tá? Vamos tirar esses filtros aqui. Vamos ver o que. Eu vou pensar aqui na hora que a gente pode fazer, tá? Aqui a gente tem duas abas, tá? A gente vai utilizar aqui na página 2 para a gente não alterar ali a página um que é o nosso. Foi o que eu criei, né? Que a gente replicou na página 2, mas a gente vai utilizar aqui na página 2, tá? Onde que a gente vê o Bookmarks, tá? Se a gente vir aqui em exibição, a gente tem aqui filtros e a gente tem a parte de indicadores aqui. Quando a gente clica aqui em indicadores, a gente vai ter essa abinha aqui e a gente consegue adicionar aqui, tá? Então, deixa eu pensar o que que eu vou fazer aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, vendedor um e vendedor 2, tá? E vou colocar aqui. Eu acho que vou colocar todos os anos, só que eu vou colocar só para acessórios, tá? Tá. Vou colocar aqui só para acessórios, tá? Vamos colocar aqui por coisa, tá? Vou clicar aqui. Então eu selecionei aqui os frutos que eu quero selecionar, tá? Eu selecionei aqui vendedor um, vendedor 2 e eu coloquei aqui para acessórios. E aqui eu vou tirar, eu vou colocar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, tá? Deixa eu vir aqui, formato, editar interações, eu vou colocar aqui para filtrar. Tá, então estou filtrando ali. Tá, então eu vou deixar aqui e vou adicionar aqui, tá? Então, cliquei em adicionar, a gente adicionou aqui indicador um, né? A gente pode vir aqui, clicar em renomear, vou colocar categoria acessórios. Ok, coloquei aqui como acessórios. Vou vir aqui e vou colocar aqui como eletrônicos, a gente mudou aqui, né? Então, vou vir aqui, adicionar e vou colocar eletrônicos. Eletrônicos. Vou vir aqui, vou colocar aqui periféricos e vou adicionar aqui para periféricos. Periféricos. E vou fazer aqui para a última, que é móveis, né? Vou colocar aqui móveis. Móveis. Então tá bom, a gente criou os bookmarks aqui, tá? O que que a gente consegue fazer? Por exemplo, se eu clicar aqui no acessórios, a gente vê que ele já altera aqui automaticamente para o acessório, né? Se eu vim aqui, eletrônicos, periféricos e móveis. E vou colocar o aqui, um normal, né? Para a gente ter aqui como visualização geral. Visualização geral. Tá. Então, quando a gente está aqui na visualização geral, tá? Então a gente está vendo que a gente não tem nenhum filtro aplicado. Se eu clicar aqui em móveis, você vê que aqui a imagem ele já vem aqui para já filtra aqui automaticamente o vendedor um e o vendedor 2 e aqui por categoria. E aqui periféricos, já altera aqui os filtros. Então a gente salva ali os filtros e os gráficos, né? Tudo que está ali bonitinho. Então, se eu quisesse, se eu tivesse aqui, por exemplo, fazendo eu posso mover aqui também, né? Se eu estivesse fazendo uma apresentação aqui, tá? Então a gente tem a visualização geral aqui. Vamos supor ali que a gente está fazendo a apresentação para o vendedor um e vendedor 2. Em vez de a gente ficar aqui filtrando, a gente poderia mudar só por aqui, né? A gente poderia vir aqui e colocar aqui, por exemplo, aqui visualização geral. Se eu clicar por aqui em visualizar, aqui a gente consegue meio que colocar numa visão aqui de apresentação, né? Então aqui a gente tem a visualização geral que é o primeiro, eu posso vir só aqui e ele já vai alterar ali a imagem pra gente, né? Então a gente está vendo aqui só acessórios. Se eu vim aqui, a gente vê só periféricos, só eletrônicos. Então a gente consegue ter essa visualização de storytelling, de apresentação, sem que você precise ali alterar os filtros, né? O que que dá pra gente fazer também, tá? Deixa eu vir aqui na parte de exibição, tá? Deixa eu ver aqui, seleção, deixa eu tirar aqui os filtros, tá? Região, vendedor, região e ano, tá? Aqui eu tirei os filtros ali, tá? Mas se eu clicar aqui, aqui a gente tinha deixado ali como os filtros salvos, tá? Tá. Tá, deixa eu tirar aqui novamente, só pra gente ver o que que a gente consegue fazer aqui. Eu vou tirar aqui, região, salvo, tá. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou, o que que dá pra gente fazer também, tá? Eu vou colocar aqui, é porque não vai ficar aqui, mas eu só vou mostrar pra vocês como que a gente consegue fazer isso, tá? Se eu vir aqui, clicar aqui, colocar um botão aqui, botão em branco, vim aqui, beleza, colocamos o botão, eu vou vir aqui, vou colocar aqui no forma, rotação normal, estilo aqui, a gente vai aumentar o texto aqui, vou colocar aqui ah, por acessórios, tá? Acessórios. A gente teria que ter criado os botões antes de a gente ter feito, tirado o filtro, né? Colocado o botão antes de a gente ter feito os bookmarks. Mas eu vou colocar aqui acessórios, vou colocar aqui 14, tá? O que que daria pra gente fazer? Se a gente vir aqui em ação nesse botão, a gente tem aqui ação, a gente tem tipos, né? A gente tem aqui deixa eu ver, navegação na página. Não, navegação na página não, desculpa.
indicador, tá? Se eu vir aqui em indicador, ele vai abrir aqui pra gente indicador. O que que dá pra gente selecionar? A gente consegue selecionar tudo que a gente tem aqui, tá? Deixa eu só vir aqui, deixa eu salvar aqui. Adicionar. Tá, adicionar. Deixa eu tirar aqui, eu vou colocar aqui, ó, visualização geral. Visualização geral. Deixa eu apagar esse daqui. E vou jogar esse daqui pra cima, tá bom? Beleza, então aqui a gente tem aqui, eu vou vir aqui em acessórios, colocação, e aqui no indicador eu vou colocar que eu quero mudar para acessórios. Aqui a gente está na visualização geral, né? Se eu mudar aqui uma coisa, se eu tiver aqui na visualização geral, se eu vir aqui e clicar Ctrl+, a gente vê que agora ele já altera ali pro acessórios, tá? Por quê? Porque eu assemelhei esse botão junto com esse indicador aqui que a gente criou. Então a gente consegue assemelhar, fazer essa combinação entre botões aqui, a gente poderia fazer também por mais, mas a gente consegue assemelhar aqui botões para indicadores, que quando você clica no botão, como eu falei anteriormente, a gente poderia ali ter dois botões aqui, por exemplo, em cima desse gráfico, e cada vez que eu clicasse aqui nesse gráfico, ele mudaria, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para a visualização geral, e quando a gente muda aqui, ele faz toda a alteração ali normalmente, tá? Bom, eu acho que de indicadores e bookmarks aqui é isso, tá? O que que você precisa ficar esperto, como eu falei anteriormente? Precisa ficar esperto aqui, que você geralmente utiliza ali para você gravar uma imagem ali dentro do seu Power BI, né? Você vai gravar ali o momento que está ali, ele vai salvar os títulos, o posicionamento e etc. E que você geralmente consegue utilizar isso aqui para fazer apresentações dinâmicas e deixar suas apresentações mais completas, tá? Bom, caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.